Meu nome é Marcela, eu sou mãe, esses dois são os meus dois filhos, esse é o meu marido, meu companheirão. Eu sou idealizadora de um projeto que se chama Espaço Corujona. Eu me formei, a minha história com a educação começou quando eu era muito novinha. Eu fiz magistério, mas por um percurso aí da vida eu fiz comunicação e trabalhei em televisão, e foi o bilhete do filho da minha chefe que me fez transformar, recomeçar minha vida toda de novo. No bilhete estava escrito assim: mamãe, você fica muito tempo fora de casa e eu fico com muita saudade de você. Aí eu olhei aquele bilhete e aí eu ia oficializar minha relação com meu marido, porque eu já morava com ele. Eu falei, poxa, eu vou querer ver meus filhos, quando eu tiver meus filhos eu não vou ver, porque quem trabalha em televisão é uma loucura, assim, a questão de horário. E aí eu recomecei minha vida toda de novo. Fazia pedagogia de manhã, estagiava à tarde, fazia pós-graduação à noite. E assim foi durante um bom tempo da minha vida. E aí eu fiz a pós-graduação em mídia, educação infantil e psicopedagogia. Quando eu me formei em psicopedagogia, eu falei, eu quero trabalhar com a educação de uma forma diferente, de uma forma transformadora. O que é o projeto Espaço Corujona? Começou na minha página pessoal, o meu blog pessoal, vamos dizer assim. Essa página, ela era voltada para eu falar da minha maternidade e das minhas questões, assim, que eu penso, as minhas reflexões, né? Sobre o sistema educacional, uma forma de educar transformadora. Esse projeto, ele consiste, a gente está fortalecendo o vínculo familiar, porque a família é a base de tudo. Tudo. Então, essa foto do meio, exatamente, eu coloco as atividades com a família, com a criança, está exatamente fortalecendo esse vínculo. Com a criança maior, a gente quer estimular o potencial dessa criança maior. Então, essa primeira foto aí, a Amanda, ela é educadora física. O projeto todo começou a partir dessa atividade, que é o circuito mente e corpo. Para quê? Para a gente olhar para essa criança de uma forma integrada. Então, quando a gente olha para essa criança de uma forma integrada, a gente consegue estimular o emocional, o social, o físico. Ela é educadora física, eu sou psicopedagoga, então o físico, social e o emocional, né? E aqui são os workshops que eu ofereço. Para quê? Para promover a autonomia da família. Lembra que eu falei para vocês que a família é a base de tudo? Então, eu dou os workshops para as famílias, para promover a autonomia da família. E lá, no comecinho da página, a primeira logo se chamava, era Corujona. Corujona até estava explicando, né? A coruja, ela tem a ver com a sabedoria e com a maternidade. E por isso que, tanto que tem a pedagogia, ela apropria muito da coruja exatamente por conta da sabedoria. E praticando o amor. Como é que a gente pratica o amor? A gente pratica o amor quando a gente dá atenção, quando a gente dá carinho, quando a gente consegue ter uma relação boa com aquele que a gente está oferecendo essa atenção. Então, o amor é uma coisa do dia a dia, né? Toda hora. Então, para mim, o amor é uma coisa muito que a gente tem que praticar a todo momento. Para resumir isso tudo que vocês falaram, que eu acho que está representando as demais pessoas também, eu coloquei uma palavra que vocês usam no lar, Fabiano, que eu amei. Quando a gente ama, quando a gente está praticando o amor, a gente está acolhendo as pessoas. E quando a gente acolhe as pessoas, a gente acolhe no seu melhor e no seu pior. E aí entra, então, quem na minha vida? Lembra que eu falei que a energia, Deus, o universo, vai caminhando assim para a gente entrar em sintonia? Aí entrou a disciplina positiva. E aí eu fui fazer o curso da disciplina positiva. Gente, deixa eu contar para vocês. É simplesmente transformador. E ela é linda demais. Porque a base da disciplina positiva, a base dessa teoria que o Adler fala, todo mundo quer se sentir aceito e pertencente. E isso é na vida.
A gente quer se sentir aceito, pertencente na família, na escola, no trabalho. Ou seja, o primeiro grupo social da criança é a família, depois é a escola, do adolescente também, e depois, na nossa vida adulta, é o trabalho. E a gente quer se sentir aceito e pertencente a esses grupos. Os nossos dois modelos de educação que a gente conhece, ou é autoritário demais, ou é permissivo demais. A disciplina positiva, ela vem te mostrar um caminho de equilíbrio, um caminho que você não precisa estar sendo autoritária e nem permissiva. Você vai ser firme, você vai dar o limite. Mas você vai ser gentil. Quem são os líderes venerados das crianças e dos adolescentes? Os pais e os professores. Os pais e os professores. Então, você quer que o seu aluno tenha autocontrole? Então, a primeira coisa é a gente ter autocontrole dentro da nossa sala de aula. A nossa vida de adulto está tão atordoada, a gente tem que dar conta de tanta coisa, ainda mais para quem está em sala de aula ou em algum projeto que vocês estejam à frente, né? A gente fica tão tumultuado com as nossas obrigações que muitas vezes a gente não para ouvir. E aí, como é que a criança vai aprender essa habilidade de escutar se ela não é escutada? A gente quer parar um momento da nossa aula para promover esse fortalecimento no emocional da nossa criança e do adolescente? Mesmo diante de tanta demanda que a gente para fazer isso? Porque às vezes é necessário. A nossa sala de aula está uma loucura. Às vezes é necessário. Engraçado, né? Porque eu já fazia isso, mesmo antes da disciplina positiva, eu parava tudo e falava, gente, a gente precisa conversar. Por quê? Porque o emocional fortalecido, se a gente botar na balança, ele tem a mesma proporção de importância da excelência acadêmica que a gente quer, que é o nosso emocional, que precisa estar fincado de acordo com aqueles valores que a gente acredita. Que valor é esse que a gente quer passar para as nossas crianças e os nossos adolescentes dentro de sala de aula? Não é respeitoso, ela fala isso, o Adler fala isso, a Montessori fala isso. Não é respeitoso mimar as crianças, né? E no caso de adolescentes, que eu estou vendo que a maior parte, eu acho que lida mais com adolescentes. Por quê? Porque a gente tira a oportunidade deles desenvolverem o músculo da decepção. E mostrar o respeito pela criança é validar os seus sentimentos, e não só a criança, o adolescente e o adulto também. Todo mundo quer ter o seu sentimento validado. A gente validando o sentimento, a gente está aceitando, a gente está acolhendo, a gente está mostrando para essa pessoa que ela é aceita nas suas qualidades e nos seus defeitos também e nas suas dificuldades. Aliás, a nossa vida não é só mar de flores. É a maneira como a gente vai lidar com ela é que vai ser todo o diferencial. Músculos da decepção, né? Fiquei me perguntando que músculo é esse, né? Mas, além do músculo, a gente tem que pensar que situação é essa. E foi tão interessante que circulou uma matéria sobre aquele álbum das figurinhas da Copa. E o que aconteceu? Geralmente a criança compra, ou o pai que compra para a criança, né? Para o adolescente, para colecionar. Isso é muito antigo, essa figurinha. Mas eu me impactei, porque eu conheci alguns lugares onde eu estou morando, e mesmo ali no Rio, lá no Saara, que eu comentei com o pessoal, você não via as crianças fazendo a compra do seu pacotinho e comprar e se decepcionar porque não encontrou, não conseguiu preencher. Você via os pais comprando, investindo dinheiro gastronômico, e o pai, quer dizer, por que o pai não comprou o seu próprio álbum, né? Então, essa transferência daquilo que é para o meu filho, mas ele não pode decepcionar, ele não pode ficar sem preencher o álbum, ele não pode ficar sem a figurinha.
Então, não houve a oportunidade da criança trabalhar, vivenciar dentro de si essa decepção. Meu coleguinha não conseguiu preencher o álbum, eu não consegui. Olha a competitividade, olha como que isso está tão introjetado dentro da gente, que as crianças não estão tendo a oportunidade de viver. E os pais não estão conseguindo perceber esse limite. Tem que deixar ela viver a emoção dela, o álbum dela. Então, eu achei isso muito interessante, que vem bem dentro disso aí, dessa oportunidade de desenvolver os músculos da decepção. Deixa chorar se for necessário. Ele precisa Você vai acolher o choro, você vai acolher, legitimar o sentimento que está acontecendo ali com a criança, mas você vai mostrar para ela que realmente tem hora que dá, que tem hora que não dá, e a vida é assim. Só para complementar o que ela estava falando, porque eu lembrei, nessa situação de figurinha da Copa foi muito comentada, que isso interfere até no desenvolvimento ao ponto de você matar a capacidade criativa que você quer desenvolver numa pessoa, né? Eu passei muito por isso com meu filho pequeno também, né? Essas decepções e toda essa chatice que até acaba se tornando, porque uma hora é troca, uma hora é compra. Quando eu já estava de saco cheio, que eu falei, não vai completar tudo, e não é 100%, ele fez o álbum dele. Ele foi lá, desenhou, ele mesmo achou clipe, se pregou, e ele fez com as pessoas que ele queria, e tem lá direitinho a taça, tem tudo. Aí eu olhei aquele produto, eu falei, poxa, que bacana, ele deu um salto a partir daquilo ali. Então, se eu ficasse ocupada de ficar comprando tudo e tapando aquele buraco, né, ou as faltas ali, as decepções, será que teria isso? Né? Sensacional, amei. A gente tem uma sala de aula para a gente manter minimamente ali no controle. Mas a gente pode construir junto esse controle. Porque quando a gente traz a criança, quando a gente traz o adolescente e mostra para eles que eles são pertencentes àquele grupo, portanto, eles precisam participar ativamente nesse processo do controle. Controle que eu estou dizendo, né? Minimamente ali tem uma sala, vamos dizer assim, harmoniosa. Vocês conseguem, a coisa flui. Porque eles vão se sentir, eles próprios, pertencentes ao grupo e ativos. Eles estão participando ativamente desse processo de manter uma sala de aula harmoniosa. Olha só, uma coisa que eu mudei, acho que eu até falei com a Paloma isso. Eu mudei, eu tirei isso do meu vocabulário. Eu não falo mais com os meus filhos. E com as minhas crianças mais velhas lá no espaço, eu também não falo. Não existe mais obediência. Sabe por quê? Se a gente parar para pensar, obediência é de fora para dentro. Por isso que a gente precisa de polícia, policiamento. Eu estou me policiando. Diferente de respeito. Respeito a gente vai internalizando. É de dentro para fora. Quando os meus filhos estão me desafiando muito, que é o mais velho, é porque já está chegando ali na pré-adolescência, então começa, né? Eu falo assim, é respeitoso isso que você está fazendo com a mamãe? Quando alguma criança está tendo algum tipo de atrito, conflito lá com o amigo, eu falo, é respeitoso isso que você está fazendo com o seu amigo? A gente tira esse verbo obedecer e passa a incutir na criança e no adolescente o respeitar, tudo começa a mudar o sentido ali na cabecinha porque eles estão em formação total. Então, eles vão internalizando. Então, quando aquilo não for respeitoso, ele vai falar, epa, alguma coisa está errada, isso não está respeitoso. E aí, são esses valores que a gente vai passando para eles internalizarem. Então, quando eu falo que a família é a base de tudo, porque se a gente consegue, vocês saindo daqui agora, vocês conseguem levar essa semente, né? Falou da semente no Minuto de Sabedoria. Eu brinco, eu falo, cada vez que eu vou falar em alguma palestra, em algum workshop, em algum encontro, que eu falo da disciplina positiva, eu falo que eu estou plantando a semente do amor. Porque é uma filosofia totalmente amorosa, acolhedora, de paz e de respeito. Porque é isso que é a disciplina positiva. Então, quando você é firme, você está sendo amoroso.
Você está sendo amoroso quando você é firme. Nem água gosta de ficar sem limite. A água, quando fica sem limite, dá um estrago, é tsunami, é aquilo que aconteceu em Minas Gerais. Nem água gosta de ficar sem limite. Portanto, se você colocar numa balança amor e limite, tem o mesmo peso na balança. É necessário, sim. Porém, o que a gente precisa pensar e refletir é como a gente vai dar esse limite. De que forma respeitosa a gente vai dar o limite para a nossa criança e para o nosso adolescente. E quando a gente é permissiva demais, a gente está duvidando da capacidade da criança se decepcionar. Isso que você falou é maravilhoso. A gente está vivendo uma época que, como a mulher está no mercado de trabalho, o pai também, então é todo mundo precisando colocar dinheiro em casa. Muitas vezes a gente acaba substituindo o afeto que está ligado, totalmente ligado, intrinsecamente ligado com limite, por medo de achar que o filho da gente vai parar de amar a gente quando a gente for firme com ele. E, na verdade, a decepção é músculo mesmo, né? Esses músculos que a gente tem, a decepção, ela faz a criança e o adolescente exercitar essa decepção na vida deles, que isso faz parte. Nem tudo na vida da gente é do jeito que a gente quer, né? Quando eu falo modelo parental, é porque o modelo parental está incutido na gente. Todos nós que estamos aqui fomos criança um dia. E esse modelo parental vai com a gente para a vida profissional também. E outra coisa, quando eu falo desses dois modelos, permissivo ou autoritário demais, e que você vem com na base do equilíbrio, é uma quebra de paradigma. E dentro de sala, é uma quebra de paradigma também. Aliás, a disciplina positiva é uma quebra de paradigma, eu tenho percebido isso. Porque é para deslocar a gente do nosso local, da zona de conforto nossa que a gente já conhece, para mostrar uma outra possibilidade para a gente de uma forma de educar. No Lar Fabiano, a tendência da Maria Montessori, onde algumas pessoas aí devem ter lembrado quando viram aquele tênis para poder amarrar, né, as atividades. Depois nós pegamos uma época do Piaget, né, que falava que não tem erro. A criança ela está a seu nível, né? Então não há erro, ela tem o raciocínio dela, né, tem uma lógica a cada coisa que ela faz. E esses tempos atrás, né, conversando com a Paloma, a gente estava falando alguns problemas de droga que tem acontecido no mundo de hoje. Foram pessoas preocupadas com as crianças que estão ficando muito isoladas, com suicídios, né, com as drogas, que criaram essa disciplina positiva nos Estados Unidos, né? Daí foi tanto sucesso que hoje, na nossa terra, em Minas Gerais, os professores estão divulgando, fazendo as 52 ferramentas, né, para trabalhar. Então, nós vamos trocar, né, a lei da violência pela lei do amor, né, a lei do medo pelo respeito. E essas atividades, né, essa maneira de ser, a gente vai colocar no nosso trabalho. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Obrigada. Alguém quer fazer mais alguma colocação? As crianças ou adolescentes, elas obedecem a quem elas admiram. Veneram, né? Oi? Líder venerado. É o líder venerável. Então, e aí entra muito a questão da neurociência, né? A questão dos neurônios espelho. O poder do exemplo também, fantástico, que foi bem abordado aqui. Então, agradecemos imensamente. Eu que agradeço. Contribuiu demais, né? A gente sempre precisa de partir para o teórico, mas precisa sempre também vir para a prática, para o pé no chão. A gente precisa de exemplos, de amostras mesmo, questões conceituadas, porque o desafio lá na prática é muito grande, né, gente? Tem hora que a gente fala assim, o que eu faço mesmo? Né? Então, nós estamos assim, a gente vai sair daqui com esse compromisso, né, de focar naquele sol lá do início do dia, nessa criança ensolarada, nesse positivo dessa criança. Fazer brilhar a luz dele. É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada.